Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você que percorre ruas e avenidas de Mossoró, Natal, Fortaleza e outras cidades do Brasil já deve ter percebido o número de famílias pedintes nos semáforos. Dentre essas inúmeras famílias espalhadas pelas cidades brasileiras, tem um grupo de imigrantes venezuelanos que fazem parte de uma etnia chamada Varal. Os Varaus têm migrado da Venezuela para o Brasil e se espalhado por várias regiões. Chegou a Mossoró um grupo de Varaus. E é preciso que nós percebamos e tenhamos uma atenção especial para essas pessoas. Por quê? Porque são famílias que vêm de um país distante, que não fala a nossa língua, que não conhece a nossa cultura. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre essas famílias, esse grupo étnico que está em Mossoró e que a gente precisa olhar com mais atenção para essas pessoas. No programa de hoje nós iremos conversar com Isaíra Talita sobre o curta-metragem Longe de Casa, que mostra histórias de refugiados varaus, uma tribo indígena venezuelana que vive em Mossoró. Aqui no Brasil, essa migração começa a partir de 2014. Eles pedem em família, né? Porque é próprio da cultura deles, a prática da coleta, da busca do alimento, né? Eles vão em família, então toda a família trabalha em conjunto, né? O próprio trabalho é em conjunto. O curta-metragem é uma realização da Íntegra Comunicação em parceria com o Laboratório de Narrativa Hipermídia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio de edital da Prefeitura de Mossoró, via Secretaria Municipal de Cultura. A direção, produção e roteiro são dos jornalistas Esdras Marquesan e Isaíra Talita. Hoje nós iremos conversar com Isaíra Talita. Isaíra, ela assina a direção, o roteiro e a produção do documentário. Além de dirigir esse trabalho, ela é pesquisadora, etnóloga indígena, graduada em Comunicação Social, jornalismo, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, com especialização em etnologia indígena pela FAVENE, Espírito Santo, e mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela UERN. Desenvolve pesquisas e produções nas áreas de mídias sociais, cybercultura e cyberativismo indígena. O professor Esdras, também jornalista, que dirige o curta-metragem, desenvolve trabalhos na área jornalística e também leciona na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É com muito prazer que nós recebemos Isaíra, já que Esdras tinha outro compromisso no mesmo horário, não pôde comparecer a esse bate-papo. Isaíra, muito obrigado, seja bem-vinda e um forte abraço para você por ter colocado aí, aberto uma brecha na sua agenda
para conversar conosco. Imagina, professor, um prazer é nosso, né? Falar com você e com todos os que seguem do canal História. É um prazer realmente falar sobre esse trabalho que desenvolvemos, eu e o colega Egis Marquesan, que é professor também na universidade, né? E com muita satisfação a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o processo desse trabalho, sua importância, e agora, nesse momento que a gente está prestes a entregar para a sociedade o resultado desse trabalho. Zaira, qual a origem do povo varal? Bom, professor, o termo varal, né, ele significa gente de canoa, né? E isso significa que eles são de uma área de rios, né, denominado de Rio Orinoco, ali na região, nas imediações do Caribe venezuelano. Então, esse povo é originário dessa região de rios, em sua maioria são pessoas, são indígenas que têm uma ampla relação com rios, né, com a pesca e com esse sistema relacionado ao meio ambiente de muitas águas, né? Então, o Aral significa isso, né, gente de canoa, e eles são originários do delta do Orinoco. Zaira, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o órgão ligado ao Ministério da Cidadania, dentre os migrantes venezuelanos que têm circulado pelo Brasil nos últimos anos em busca de melhores condições de vida, estima-se a presença de 4.000 indígenas de 3 etnias: o Aral, representando aproximadamente 68%, o Permon, 30%, e o Enepa, 2%. Como vocês avaliam, vocês fizeram leitura, fizeram estudos sobre esses grupos que vêm para o Brasil, como é que vocês avaliam a situação, as condições, as circunstâncias em que essas pessoas vieram para o Brasil? Exatamente. Eles começam a fazer essa migração por conta de uma série de contextos, né? O contexto, por exemplo, originário desses povos, né, que já por bastante tempo passaram a ser afetados. Então, assim, os espaços originários foram alterados, né, por questões também de invasões, de apropriações, de expropriações desses povos e as questões econômicas também relacionadas ao momento em que o país se encontra fez com que esses povos iniciassem um processo de migração, inicialmente dentro do próprio país, né, saindo de áreas originárias mais, digamos assim, rurais, podemos dizer, para áreas mais urbanas em busca de melhores condições de vida, né? E esse processo ele vai desencadeando busca cada vez mais uma busca por melhores condições que eles não encontram nesses lugares onde eles passam a morar, na zona urbana, dentro do próprio país, e acaba que eles adentram o Brasil, a partir das fronteiras existentes com o norte do Brasil, nesse processo de busca por melhores condições de vida. Então, existe um contexto aí geral, né, de não ter mais as condições de sobreviver no espaço originário de suas terras, questão dos rios, né, a pesca, que era a principal fonte de sobrevivência desses povos, passa a ser afetada por um contexto aí de invasões, de posse dessas terras por parte de exploradores de diversos tipos de serviços comerciais, e aí esses povos passam a migrar em busca de melhores condições. Então, essa tem sido uma realidade que tem motivado a migração desses povos, não encontrar mais no seu espaço originário condições de sobrevivência. E aí eles saem em campo aí buscando melhores condições de vida. Esse é o relato, por exemplo, Lemuel, que a gente percebe com todos os interlocutores que entrevistamos para o documentário, né? Eles relatam isso, que não havia mais condições de ficar na Venezuela e, por isso, a decisão de vir para o Brasil.
Como essas famílias chegaram até o Rio Grande do Norte e, em especial, em Mossoró? Eles começam a fazer essa migração, como eu falei agora há pouco, né, através do norte do Brasil. Passam por Manaus, depois seguem pelo Piauí, Ceará e chegam ao Rio Grande do Norte. Então, eles vêm aos poucos passando de cidade em cidade, na coleta que eles realizam nessas cidades, vão juntando algum dinheiro, vão comprando passagens, e assim eles vão fazendo esse processo migratório. Eles chegam em Mossoró, depois de passar um período no Ceará. Então, por exemplo, no caso dos varal de Mossoró, né, que estão aqui em Mossoró, eles saem, é, eles saíram, né, da Venezuela há mais ou menos 3, 4 anos. Então, eles vêm nesse processo migratório desde então, até chegar aqui na cidade de Mossoró, né, que é onde eles acreditam, porque sempre que eles chegam numa cidade, vão perceber quais são as condições sociais para eles permanecerem ali, e encontrando alguma segurança mínima dessas condições, eles passam a chamar os demais parentes para os encontrarem aqui na cidade. E foi isso que aconteceu, né? Então, a grande maioria desses que estão em Mossoró são também da mesma família, porque eles passam a atrair os familiares de que aqui tem melhores condições e que aqui eles querem permanecer, né? À medida que vai ficando mais difícil, eles podem, inclusive, voltar a migrar. Mas, assim, o que a gente percebeu nas nossas conversas é que eles pretendem realmente fixar moradia aqui na cidade de Mossoró. Interessante como essa forma, esse processo de migração desses grupos. Você falando aí, eu lembrando, quando a gente estuda o período antes da chegada dos europeus aqui na América, no Brasil e no restante do continente, como ocorriam os processos migratórios, seja por guerras, seja por questões climáticas, e o roteiro era mais ou menos esse. Quer dizer, eles saíam em grupos, chegavam na determinada região que começava a se adaptar, os outros grupos vinham, e aí eles iam formando comunidades em outros territórios. Lógico que a gente tem que separar, guardar as proporções e as circunstâncias dos episódios, né? Mas a maneira como você colocou, as condições de vida precárias, a invasão de terras, o esgotamento da produção de Recursos alimentos, e aí naturais. eles procuram outras terras para viver. Muito interessante. Isaíra, é, começando agora a conversar sobre o curta-metragem, né? O curta-metragem foi lançado ontem, 29 de março, no Teatro Lauro Montes Filho, aqui em Mossoró. O que levou vocês a produzir esse documentário? Bom, Lemanha, nós somos jornalistas, né? Eu e Esdras, essencialmente, temos uma vivência, uma experiência dentro do fazer jornalístico. Foi assim que eu comecei a minha carreira profissional, foi dentro do jornalismo. Esdras também se formou em jornalismo. Nós fomos colegas em alguns veículos de comunicação aqui da cidade de Mossoró. E esse olhar, que a gente até comenta assim, nossa, parece que os jovens perderam esse olhar jornalístico para as notícias, para aquilo que pode chamar atenção. Esse olhar, na verdade, a gente mantém vivo, né? No nosso dia a dia, apesar de que hoje a gente tem outras atividades profissionais, a gente também é professor, reitor pró-reitor de extensão da universidade, tem outros fazeres administrativos, mas a gente sempre gostou e temos isso em comum, né, de buscar observar o cotidiano da nossa cidade, né, aspectos da nossa cultura. E quando a gente viu a oportunidade, que eu também sou produtora cultural, cadastrada no município, no estado, justamente por ser uma jornalista profissional e ter alguns trabalhos na área da cultura, quando vimos a possibilidade de entrar com algum projeto para trazer à tona esse olhar, né, para a sociedade,
a gente de imediato pensou na questão indígena. Inicialmente, a gente elaborou 2 projetos, um falando sobre ancestralidade indígena, potiguar, esse para uma proposta de um documentário de 30 minutos que a gente não conseguiu viabilizar porque outros projetos foram aprovados nessa categoria, né? E o documentário de curta-metragem, né, que é esse que a gente finalizou, sobre a questão do Zuará em Mossoró, porque já era algo que nos inquietava, né? Passar pela cidade, pelas ruas da cidade, e encontrar esses indígenas fazendo a coleta, né, pedindo dinheiro nos sinais, se dizendo venezuelanos, pedindo ajuda, encarecidamente à sociedade, aquilo passou a nos inquietar também, a gente pensou em colocar isso em forma de audiovisual. Então, foi assim que a gente foi elaborando. A gente elaborou essas 2 propostas, né? A que foi viabilizada foi realmente o documentário Longe de Casa, mas a gente já tinha em mente qual era o olhar que a gente queria dar para essa temática, né? Justamente essa da exclusão dessas pessoas, e a gente se surpreendeu muito ao longo do processo de produção e filmagens, porque a gente viu o quanto ainda existe de preconceito da nossa sociedade em relação ao estrangeiro, e principalmente aos estrangeiros venezuelanos, né? A gente ficou muito chocado com a reação das pessoas, às vezes, em alguns momentos, mandando, pedindo para que eles voltem o seu país, vocês não têm o que fazer aqui. Então, coisas desse tipo a gente escutou durante o processo de filmagens, né? E é lamentável, né? Então, a gente deu esse olhar, na verdade, porque a gente já imaginava que isso era um ponto de vista que estava sendo excluído, que a mídia não estava noticiando, que os veículos de comunicação, de modo geral, não se interessariam por essas histórias, e a gente queria determinar que essas pessoas pudessem contar suas histórias através da nossa proposta de projeto naquela época. Então, foi assim que a gente alinhou para chegar ao resultado desse documentário. Zaira, vocês passaram um bom tempo dialogando, coletando informações com essas famílias. A partir dos relatos que vocês coletaram dessas famílias, como vocês veem a situação dos grupos, principalmente na questão da organização, como eles se organizam, tanto lá antes de virem para o Brasil, na Venezuela, como aqui, numa terra estranha, com um povo estranho. Quais as formas de organização desses grupos? Bom, a nossa constatação em relação às condições, né, primeiramente as condições de vida, é de uma precariedade muito grande, né? Você imagine você deixar tudo para trás para viver, e essa é uma abordagem que a gente traz no documentário, né? Essa vontade de, de ter uma vida melhor fizeram com que essas pessoas deixassem tudo para trás, familiares, amigos, o seu território, suas residências, para seguir um caminho incerto, né? Num país diferente, com uma língua diferente. Então, são inúmeros os desafios, para além da condição social que a gente financeira dessas pessoas que chegam aqui num estado de vulnerabilidade muito grande, sem recursos, sem trabalho, né? Contando com todo tipo de assistência que for possível ser dada a essas famílias, em termos de saúde, em termos de oportunidade de trabalho. Então, e ainda encontrar esse tipo de reação que a gente mencionou, de hostilidade para com estrangeiros, né, e enfim, para com eles de uma maneira muito forte. Então, inicialmente essas condições elas são muito, né, ruins de verdade, e a gente percebeu que assim o nosso documentário começou a ser gravado em fevereiro de 2021, dentro da pandemia, a gente ainda não tinha vacinação, os grupos prioritários estavam iniciando, naquele momento, a vacinação aqui no estado, primeiro os idosos, né? Inclusive, os próprios indígenas estavam dentro do grupo prioritário nesse momento, mas, assim, a gente percebia o estado de vulnerabilidade dessas famílias que estavam ainda nas ruas. Enquanto nós tínhamos esse espaço da nossa casa,
condições para nos protegermos, eles não tinham. Eles tinham que estar pedindo porque não tinham trabalho, não estava chegando nenhum tipo de assistência, de auxílio, de alimentação. Então, eles se sentiam obrigados a estar nas ruas pedindo recursos, né, para poder comprar o alimento do dia. Então, e percebemos que de lá para cá, Lemuel, que é o mais assim difícil da gente acreditar é que nesse um ano pouco se avançou, sabe? As condições de moradia, não existe trabalho ainda para eles estão buscando aí se firmar com o artesanato da etnia, que eles trabalham com artesanato, para ver se conseguem um espaço para vender e assim conseguir de maneira mais digna recursos para o sustento, né? Mas pouco se avançou em relação à educação das crianças, em relação a aspectos de estruturação. Eles se organizam no sentido de reivindicar algumas pessoas, né, se destacaram do grupo para reivindicar isso, então passaram a pedir reuniões com prefeitura, com o governo do estado, com todas as instituições que pudessem ajudar, e essas pessoas passam meio que, fazem meio que a linha ali do chefe, né, da comunidade, que é quem repassa as informações na língua originária, é quem convence também a participar de algumas iniciativas, como foi o caso da vacinação, que houve uma grande resistência dentro, a partir dos próprios varais, eles tinham muito medo da vacina, por uma série de aspectos culturais também, mas aí houve esse convencimento, então, algumas pessoas tomam essa liderança dentro da comunidade para poder tentar viabilizar algum recurso e alguma benfeitoria para a comunidade que está aqui em Mossoró. Então, nesse sentido, eles estão se organizando, né? Mas, infelizmente, a gente tem que dizer que o que se avançou foi muito pouco. O documentário ele vai trazer a fala desses interlocutores e ela ainda continua atual um ano depois. Então, é o que a gente fica mais chocado, assim, que a gente pensava, olha, poxa, então se de repente muita coisa melhorar, a gente faz um segundo momento para o documentário para acrescentar, para dizer que mudou, mas a gente não chegou a fazer isso, porque realmente as condições não foram tão modificadas nesse nível. É uma situação difícil. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista e eu quero saber, Isaíra, o poder público, as três esferas, federal, estadual e municipal, como tem agido? Você falou que tem algumas lideranças desses grupos que tentam se reunir com autoridades aqui em Mossoró. Como é que essas autoridades elas estão agindo? Você disse aí que já faz um ano que vocês tiveram o primeiro contato, que vocês começaram e produziram esse curta. Um ano depois, o lançamento do curta, mostrando a vida, Sim, mostrando as condições dessas famílias. sim. E as autoridades, o poder público nas três esferas, como tem agido nesses 12 meses que vocês tiveram contato com esse grupo? Bom, é importante ressaltar aqui que o nosso primeiro contato com a comunidade, né, com o Usuaral aqui em Mossoró, se deu a partir do trabalho da professora Eliana Anselmo, que é antropóloga, integra o Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Universidade, o curso de Ciências Sociais. Também ela é responsável pelo núcleo de estudos ligados à questão étnica, racial aí da universidade, do grupo de estudos culturais da UERN, e também ela tem feito esse trabalho numa relação também de comunicação direta com a Secretaria Estadual que atende aos refugiados, né, no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, é a partir dela que não só a gente consegue o contato, esse primeiro contato com o usuário, né, de ganhar um pouco essa confiança, porque ela foi para fazer um trabalho acadêmico, mas acabou percebendo as grandes a fragilidade que era a vivência dessas famílias e se envolveu diretamente nisso, né, a professora Eliane,
E, a partir disso, ela vai também fazer essa ponte com algumas instituições, né, com o município e com o governo do Estado. Então, dentro do programa de refugiados do Estado, a gente percebeu que houve, sim, um apoio, né, na questão da alimentação, na questão da documentação dessas famílias, então, para que eles pudessem ter acesso aos programas, alguns programas sociais, inclusive que o próprio Estado permite, era preciso que eles estivessem cadastrados, e esse trabalho ele começou a ser feito, e ele tem sido feito, né, tem sido dado esse apoio. Em relação ao município, é, também se vem nesse esforço de buscar do município o acesso à saúde. Então, por exemplo, nós acompanhamos durante o documentário a vacinação dos varal, né, em todas as etapas, as equipes vão até eles, porque sabem que eles estão se deslocando nas ruas, então é muito difícil que eles vão procurar uma unidade, por exemplo, de saúde para fazer vacinação. Então, geralmente, eles avisam para as lideranças reunirem as famílias naquele dia, eles fazem a vacinação das famílias, das crianças, né? E algum aspecto social também tem chegado em termos de alimentação, mas assim, iniciativas mais concretas de permitir, por exemplo, uma capacitação para que essas famílias possam obter trabalho na cidade, e até mesmo, Lemuel, a educação das crianças. A gente soube recentemente que o município havia negado o acesso das crianças varal às escolas municipais, né? Então, que tem sido uma luta também deles, porque eles querem que as crianças estudem. Então, essa semana, me parece que o governo do estado ele conseguiu colocar essas crianças na escola, mas assim, a gente entende que a responsabilidade seria do município, nesse sentido, né? De acolher essas crianças, o ARAL, e a gente não entende ainda os motivos do porquê que eles não aceitaram, mas enfim, as crianças vão começar a ter acesso à escola agora. Inclusive, nesta semana passada, a gente viu algumas iniciativas também de voluntários, porque elas iam para a escola, mas não tinham material escolar. Então, alguns agentes entraram para doar, né? A própria OAB fez doações de material escolar, e, enfim, essas crianças vão poder ter acesso à escola, mas ainda em contextos ainda de muita dificuldade, né, por conta da questão da língua, que as crianças não entendem, então precisa de um suporte maior, e a gente entende que está faltando, sabe? Pelo tempo que essas famílias estão aqui, essas iniciativas, principalmente no que se refere à alimentação, Lemuel, você sabe que a fome não espera, né? Então, essas famílias elas precisam realmente ter uma garantia constante de alimentação. Houve uma iniciativa também agora recente de incluir, acredito que também através do governo do estado, de incluir essas famílias dentro de um cadastro para que elas possam ter acesso aos restaurantes populares, para que elas possam se alimentar nos restaurantes populares que tem aqui na cidade de Mossoró. Então, a gente está vendo chegar, sim, algumas iniciativas importantes. A gente só, de certa forma, espera que isso seja mantido, que outras iniciativas que venham melhorar as condições de vida dessas famílias, elas possam ser realizadas, especialmente no que toca às crianças, e na questão da escola, do acesso à escola, que seja mantido isso. Não sei por que o motivo o município não permitiu, né, o acesso das crianças à escola dos municípios, mas a gente espera que isso seja resolvido, porque a gente entende que a responsabilidade do município de Mossoró. Essa sua fala me despertou uma outra pergunta, Isaíra. E o papo está muito bom. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero pedir a Sim. você que entrou agora no canal, que acompanha o nosso programa, que, caso não seja inscrito, se inscreva. Se inscreva no canal, divulgue a nossa programação, dê um like, assista a outros programas. Nós temos inúmeras entrevistas com temas interessantes que vai agradar a você. E eu agradeço mais uma vez a participação, a contribuição que vocês dão ao nosso canal, dando sugestões de tema, fazendo as suas observações, deixando comentários para que a gente possa desenvolver e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho.
Zaira, é, eu achei estranho, o governo do estado está dando mais atenção a essas famílias do que o município. E você frisou muito bem aí, a responsabilidade maior sobre essas famílias, em especial para as crianças, seria do município. Eu posso estar equivocado, mas seria do município. Mas onde essas pessoas estão morando, Isaíra? Bom, eles estão residindo, na verdade, o município conseguiu alguns locais, não só para os varal, mas para outros refugiados que estejam na cidade de Mossoró, né? E os varal, de modo muito peculiar, eles gostam de estar juntos, né? Como uma grande família, muito pelo aspecto também cultural que cerca essa etnia. Então, eles querem estar juntos, todos juntos, e precisavam de um espaço amplo para acolher um número muito maior de pessoas. Então, foi possibilitado um prédio que pertence às irmãs, né, pertence ali ao grupo da irmã Ellen, e que funcionava uma antiga escola, tem muitos quartos, né, que já foi alvo de uma reforma, digamos assim, para que eles pudessem ter um espaço maior, uma área comum maior, né? E essas famílias estão abrigadas lá. Se você me perguntar, mas quais as condições? Ainda são condições bem precárias, né? O prédio em si, ele tem água com regularidade, tem energia, mas assim, ele tem alguns problemas também no aspecto de esgotamento sanitário. A gente percebe que as condições ainda de higiene do próprio local e limpeza são bem complicadas ainda. Mas eles estão juntos. Recentemente, eu acho que devido por conta das últimas chuvas, foi feito um trabalho de ampliar a área comum, então eles dormem, muitos deles, a maioria dormem em redes, então eles conseguem fazer dessa área comum, que é a área que eles se reúnem para, enfim, para conversar, também uma área de dormitório, onde eles armam, né, várias redes ali para ficarem juntos. E esse aspecto de ficar junto é bem interessante também, porque assim, uma das dificuldades para se conseguir trabalho para os varal é porque eles querem trabalhar juntos. E é um aspecto cultural também da falta de confiança que eles têm nesse momento de estar num país diferente. Então, eles querem trabalho, mas eles querem trabalhar juntos, o que dificulta muito conseguir trabalho nesse contexto aqui na nossa cidade, porque essa coisa de estar coletivamente nos espaços é algo da cultura e que a gente respeita, precisa ser respeitado, mas acaba que é uma dificuldade também para se conseguir espaços de trabalho, porque se você não consegue, às vezes, para um, mais difícil ainda é conseguir para 2, 3, 5, 10 pessoas, né? Então, esse também tem sido um aspecto interessante de se constatar do dia a dia também do Zuaral, aqui em Mossoró. Estamos encerrando a nossa conversa com Isaíra Talita sobre o curta-metragem Longe de Casa. Isaíra, eu abro para você agora fazer as suas considerações finais, meu amigo. Eu que agradeço, professor, o espaço que você nos dá aqui no seu canal para falar sobre essa temática e sobre o trabalho, né, o Longe de Casa. Ele vai ser muito em breve socializado também no YouTube para que chegue às pessoas, né? Por enquanto a gente vai levar ao conhecimento do público em alguns espaços próprios, em festivais também de cinema, de curta-metragem. Agradecer também todo o apoio que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte nos deu para a realização desse trabalho, cedendo equipes, também junto ao RNTV, que colaborou bastante com esses aspectos de equipamentos para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Agradecer também ao professor Esdras, que não está aqui dando essa entrevista comigo. Certamente ele teria muito mais acrescentado que eu sobre esse trabalho, que ele também tem um ponto de vista bem interessante sobre isso, das experiências que nós vivenciamos dentro do projeto.
e que o trabalho de Esdras, a partir do laboratório de hipermídia, trazendo essa visão do contexto, desse contexto social, levando para a universidade, levando os estudantes para a rua, porque nós contamos com alguns estudantes de jornalismo participando desse documentário, que é muito importante que diga. Então, essa parceria muito feliz entre a Íntegra, o Hiperlab, a UERN, né? E agradecer também pela possibilidade que a gente está tendo de divulgar esse trabalho, principalmente com uma ampla divulgação na mídia, os nossos colegas jornalistas, né, sempre dispostos a divulgar o trabalho que a gente faz de maneira muito pronta, e a gente tem tido acolhida e espaço em todos os lugares que a gente chega, o que faz com que a gente fique feliz, porque a gente sabe que o trabalho vai alcançar o objetivo de sensibilizar mais pessoas para essa realidade, e quem sabe a gente conseguir com esse trabalho e sensibilizando as autoridades, as instituições, trazer melhorias de vida para os varal aqui na cidade de Mossoró. É isso, agradecer a você também e dizer que a gente está sempre à disposição para falar dessa temática e de outros que sejam de interesse do canal. Muito obrigada. Obrigado, Isaíra. E aqui eu mando um forte abraço para o professor Esdras Marquesan e que a repercussão da estreia do curta-metragem seja bem maior, né? Seja bem mais extensivo, que chegue a muitos lugares, a muitos lares, a muitos celulares, notebooks, e todos nós possamos divulgar esse curta, que já foi um sucesso no seu lançamento. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até o nosso próximo programa.